Olá pessoal, tudo bem? Professor Wallace, o seu professor de Física. Gente, como que tá a quarentena? Tá passando bem? Estão estudando? Pessoal, lembrando que quarentena não é férias, é estudo. Não deixe, pessoal, não deixe de fazer as atividades, tudo bem? Porque o que acontece? Se você deixa de fazer essas atividades, elas se acumulam e depois, se você deixar para a última hora, você vai fazer um monte de atividade, vários professores, você vai fazer de qualquer jeito e você não vai aprender. Então preste atenção nas nossas aulas, tá? Preste atenção nas nossas videoaulas e me chame no privado para poder tirar a dúvida, tá bom? Tem alguns alunos da turma de vocês que estão de parabéns. Na verdade, apenas um aluno, que é a Evelyn, que é a única aluna da turma de vocês que já me mandou mensagem. Vamos comigo aqui, ó. Pessoal, a aula de hoje, né, continuando aí em partes a eletrostática, em partes, tá? Nós vamos ver a capacitância e capacitores. Na verdade, o que é capacitância? O que é capacitor? É a capacidade, né, de um determinado dispositivo elétrico de armazenar cargas elétricas, tá? Esse dispositivo ele é colocado geralmente em circuitos elétricos. Então, o que acontece? Quando a corrente elétrica passa pelo circuito, quando chega nos terminais desses capacitores, eles conseguem armazenar, tá bom? Então, assim, existem vários instrumentos, vários materiais, vários dispositivos eletrônicos que são utilizados para fazer esse armazenamento, tá, de cargas elétricas dentro desses dispositivos eletrônicos. Um exemplo são as máquinas fotográficas, né? Quando você coloca ela na bateria, ela carrega, fica toda bonitinha. E como que ela faz para descarregar? Você tem que ficar fazendo o quê? Ó, tirando foto, né? Fazendo flashes. E aqueles flashes armazenam uma certa quantidade de energia. E essa energia é a chamada energia potencial elétrica, tá bom? Para poder possibilitar aqueles flashes. Mas quem que acumula essas energias? São esses capacitores, as baterias, tá bom? Pessoal, como que nós vamos fazer então? Qual que é o símbolo do capacitor, né? A gente vai trabalhar mais com os capacitores planos. Lógico que tem alguns exercícios e alguns locais que cobram capacitores esféricos, capacitores cilíndricos, mas nós não vamos trabalhar com eles, tá? Mas a gente vai ficar apenas nos planos. Pessoal, qual é o símbolo? Esse símbolo aqui, ó. Quando você vê no circuito elétrico, né, duas barrinhas paralelas igualzinhas, né, do mesmo tamanho, esse é o símbolo de um capacitor plano. Então o que acontece? Nós temos aqui, ó, um capacitor plano, né, são chamados capacitores de placas paralelas, tá? E aqui nós temos uma bateria, né, com um polo positivo e outro negativo. Se nós fizermos o seguinte, ligarmos, né, essas placas a essa bateria aqui, ó, vai acontecer o seguinte. Como esse lado aqui é negativo, os elétrons vão vir e fixar aqui nessa parte, né? Então, nessa parte aqui, vai ficar carregado negativamente. E aqui, né? Os elétrons que vão sair daqui para fazer parte do circuito, vai ficar em falta. Se ele vai ficar em falta, essa barra aqui vai ficar carregada positivamente. Beleza? Então esse aqui é um processo que ocorre, né, de capacitor planos, de placas paralelas. Pessoal, então o que é a capacitância? A capacitância é a facilidade, né, de um capacitor de adquirir cargas elétricas, de adquirir energia. Então como que é formada essa capacitância? O que é essa capacitância? É dado pela carga dividido pela tensão elétrica. Lembrando que quando nós temos duas placas aqui, né, com tensões diferentes, uma positiva e outra negativa, vai gerar campos, né, elétricos aqui no meio, uniformes. Mas quando nós queremos ter um capacitor, a gente tenta diminuir o máximo possível esse campo elétrico aqui, ó. Porque se ele existir, não tem, né, armazenamento aqui de cargas elétricas. Então, o que a gente faz? No meio aqui, a gente coloca um material que é chamado de dielétrico. O que é esse material dielétrico? São os materiais isolantes
Então ele isola esse meio aqui de alguma maneira para que as cargas não passem de um para o outro, mas que façam o quê? Que elas se acumulem nas suas extremidades. Quando elas se acumulam, elas vão formar em cada extremidade um potencial. Então aqui vai ter um potencial positivo, né? E aqui vai ter um potencial que negativo, ok? E essa diferença de potencial dessas duas extremidades, vai me dar a tensão, tá bom? Então a capacitância sempre vai ser a carga dividido pela tensão. A unidade, pessoal, de medida para capacitância é isso aqui, ó. A unidade é Farad, tá? A unidade é Farad. É dado pela letra F maiúscula, tá? Que é a unidade de quem? De capacitância. Se eu quero encontrar a carga elétrica, basta eu passar aqui, ó, o multiplicando aqui, ó, né? Eu tenho a carga elétrica. Então, ó, só multiplicar aqui, ó, passar a multiplicar, vai ficar assim, ó, carga elétrica é C vezes U. E sabemos que a carga elétrica é dada como? Em Coulomb. Pessoal, vocês estão rindo aqui, né? Pensei que eu sou bobo. Enfim, vamos aqui comigo, ó. Como que ocorre, então, essa dependência da capacitância? Ela vai depender do meio, né? Onde é colocada essas placas, né? O que tem no meio dessas placas aqui? Geralmente, eu acabei de falar para vocês, são materiais chamados de dielétrico, que faz o quê? Dificulta a passagem de elétrico de um lado para o outro da placa. Por quê? Quando dificulta, aí sim, né? Aí quando dificulta, você limita o campo elétrico aqui no meio, tá? Dessas duas placas. E o que ocorre? Fica um acúmulo de cargas nas suas extremidades. O bom disso é isso, né? Então, ó, como que é feita essa dependência? Tá? É feito, a capacitância é dada por Ezinho vezes a área dividido pela distância. Quem é essa área aqui? É a área dessas placas aqui, ó, tá bom? Geralmente são do mesmo tamanho essas placas. E quem é esse D aqui, ó? D é a distância entre as placas, tá bom? Essa distância aqui, ó, entre as placas, beleza? Então esse Ezinho aqui, ó, por exemplo, ele é a permissividade, né, do meio. Aqui, quando você está num meio aqui e esse meio aqui é um dielétrico, essa permissividade ela é bem baixinha. Por quê? Porque os meios dielétricos, né, tentam bloquear a passagem de elétrons de um ponto para o outro, tá bom? Isso é o permissividade, tá bom? E esse valor aqui é da distância entre as placas. Vamos supor que, ó, como que eu faço para essas placas funcionarem? Eu venho aqui, ó, ligo uma fonte aqui, ó, tá? Uma fonte positiva e aqui negativa, ligo aqui nas minhas placas, ó. Eu ligo aqui nas minhas placas. Aí esse lado de cá, ó, vai passar cargas negativas, né, para essa minha placa aqui, e esse lado de cá vai passar cargas o quê? Positivas, tá bom? Então, uma das análises que eu posso dizer aqui, ó, quanto maior a área das minhas placas, maior a minha capacitância, maior a minha capacidade de acumular cargas elétricas, beleza? E quanto, né, maior a minha distância aqui, ó, entre as placas, menor a minha capacitância. Quando elas estão bem próximas, né, então vai ser maior a minha capacitância, tá bom? Então é isso, pessoal. Outra coisa, a energia potencial elétrica. Lembra que a energia potencial é aquela energia que pode ser armazenada? Lembra que é armazenada e ela pode depois se transformar em outras formas de energia? Ou como que a capacitância depende dela? Um exemplo. Então vamos lá. Temos aqui um gráfico, né, da carga elétrica em função da tensão elétrica, tá bom? Pessoal, se nós fizermos aqui, ó, o gráfico, né, a área desse gráfico aqui, ó, tá bom? Se nós fizermos a área desse gráfico aqui, ela vai ser numericamente igual a quem? Vai ser numericamente igual à energia potencial.
elétrica, tá bom? Geralmente nós vamos trabalhar com quais tipos de área? Nesse caso aqui nós temos um triângulo, mas pode ser um trapézio ou um retângulo, que geralmente é o que a gente trabalha, tá bom? Então se você fizer a área, você vai ter quem? Numericamente a energia potencial, né, elétrica. Pessoal, então vamos fazer aqui, ó. Qual que é a área, né, do triângulo? Não é base vezes altura, né? Base vezes altura dividido por 2. Essa não é a área do triângulo? Então, ó, quem é a minha base aqui, ó? Então, energia potencial elétrica é dado por quem? Minha base, né? Vezes a altura dividido por 2. Então, vai ser o quê, ó? Q vezes U dividido por 2. Tá bom? Essa aqui, ó, é a minha energia potencial elétrica, que depende de quem? Da tensão e da carga elétrica. Mas vamos olhar aqui, ó. O que a gente fez aqui, ó? Que a carga elétrica não vale C vezes U. Vamos fazer a energia potencial elétrica depender da capacitância? Então substitui lá, ó, energia potencial. Substitui lá, ó, C, né, no lugar da carga elétrica. C vezes U vezes U. Tudo isso dividido por 2. U vezes U é U ao quadrado. Então fica C vezes U quadrado dividido por 2. Então, ó, essa é a minha outra forma de escrever a minha energia potencial, né, elétrica, que é dada por quem? C vezes U quadrado sobre 2. Tá bom? Tem como eu escrever de outra forma também, ó. Outro exemplo. Se eu pegar aqui, ó, esse C e passar para cá dividindo, eu tenho quem? Uma U. Então vai ficar aqui, ó. U é igual a carga dividido pela capacitância. Faz isso aquilo ali, ó. EP, né? No lugar do U aqui, você substitui carga pela capacitância. Então vai ficar assim, ó. Q vezes carga sobre capacitância, tudo dividido por 2. Então, multiplica aqui, fica Q quadrado, né, dividido por 2 vezes C. Então, essa é a outra forma de escrever também a energia potencial. Carga elevada ao quadrado dividido por 2 vezes o valor de C. Beleza, pessoal? Pessoal, vamos lá resolver mais um problema sobre capacitância? Olha aqui, ó. Problema 1 fala o seguinte. Um capacitor conectado a uma bateria ideal de 12 volts por meio de fios de resistência elétrica nula. Beleza? Então temos aqui um circuito bonitinho. Sabendo que a capacitância vale 6 microfarad, responda. Qual será a carga acumulada nas placas do capacitor quando a chave CH for fechada? Então a chave vai ser fechada aqui, vai rodar uma corrente elétrica aqui. E as correntes elétricas, elas vão fazer o quê? Elas vão, como se diz, ser armazenada aqui no capacitor, beleza? Então esse capacitor aqui, ele vai o quê? Receber as cargas elétricas. O que a gente sabe? Que a carga elétrica é dada pelo capacitor vezes a tensão. A tensão desse circuito aqui, ó, é essa tensão aqui, que vale 12 volts, tá bom? Que ela é dada por essa diferença de potencial aqui, que é a mesma desse lado de cá, né? A, e que é a mesma do lado de cá, B. E que é essa mesma aqui, né? A, e que é essa mesma aqui também, B. Beleza, pessoal? Então, o que acontece? A carga elétrica, né, é dada por isso. Qual que é a capacitância que o exercício deu? 6 microfarad. Aí você vai ter que anotar aqui, ó, microfarad. E a tensão é dada por quantos? 12 volts, que é a tensão da fonte, tá bom? Pessoal, seguinte, micro significa o quê? 10 elevado a menos 6, certo? Faraday, tá? Aí você substitui aqui, ó, a carga, né, vai dar o quê? Capacitância
6 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 12. Então, qual que é a carga aqui? 6 vezes 12 dá quantos? Então, beleza, pessoal? Então, multiplicando aqui, ó, 6 vezes 12, você vai encontrar 72, tá bom? Vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, porque é carga elétrica, certo? Só que esse 10 vezes 6 elevado a 10, esse 10 elevado a menos 6, ele é o micro, lembra? Então, aqui vai ser 72 microcoulombs, beleza? Esse é o seu resultado. Essa é a sua carga elétrica aqui, né? Resultado aqui do circuito elétrico em funcionamento para carregar o capacitor. Aí a letra B fala o seguinte: qual a energia em joule acumulada no capacitor carregado? A energia é dada por quem? Capacitor, tensão ao quadrado sobre 2. Lembra? Então, capacitor nós temos, né? Que vale que lá? 6 vezes 10 a menos 6 Faraday, né? E a tensão vale 12 volts. Só substituir aqui, ó. A energia potencial elétrica vai ser dada por qual? Vai ficar lá, ó. C, que vale 6 vezes 10 elevado a menos 6, certo? O U, que vale 12, como é a tensão, está elevado ao quadrado, então é 12 ao quadrado. Todo mundo sobre 2, beleza? Então, fazendo aqui, ó. 12 ao quadrado, 144. 144 vezes 6 dá 864, beleza? Vezes quem? Vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por 2. Pega aí, ó. 864 e divide por 2. Vê quantos que dá? 432 vezes 10 elevado a menos 6. Beleza? Só que esse valor aqui, ó, não está em forma de notação, lembra? Então, o que você tem que fazer para colocar na notação? A vírgula está no final, teve que trazer ela para cá, lembra? No lugar do 4 e o 3. Então, vai ficar 4,32 vezes 10, tá bom? Quantas casas eu andar aqui, diminuo aqui, ó. 5 menos 4. Então, esse que é o valor de joules, beleza? Porque energia é dado em joules, certinho? Pessoal, a letra C fala o seguinte: quais as indicações no amperímetro e no voltímetro após o capacitor atingir a carga plena? Pessoal, quando ele terminar aqui, ó, de carregar o capacitor, a corrente elétrica aqui vai cessar, vai parar, porque aí isso aqui vai ficar em equilíbrio, né? Então, o que acontece? Nesse momento, quando acontecer isso, bem aqui, ó, tem um amperímetro. Esse amperímetro e esse voltímetro aqui são dois dispositivos que têm circuitos que não influenciam em nada no circuito, não influencia nada. Mas o amperímetro, ele mede a corrente elétrica, tá bom? E o voltímetro mede a tensão nesses terminais aqui, tá bom? Então, o que acontece? Nesse exato momento, a corrente, como para de ser essa corrente, no caso, então a corrente aqui ela é nula, tá bom? Ela vale 0. E no multímetro, quantos que vale o valor do potencial elétrico no multímetro? Lembra que eu acabei de falar para vocês que a tensão que é aqui tem que ser a mesma, né? Pro lado de cá também. Então, a leitura que vai ser lida aqui, ó, nesse voltímetro, é a mesma do potencial da sua fonte, que é quantos? 12 volts, tá bom? É isso que o seu voltímetro vai ler. Beleza, pessoal?